Bom dia, eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Aqui presbítero Marcos Brito, e eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 5, parte A, que diz assim: Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Essa advertência de Jesus é para a igreja de Éfeso. Uma igreja que, embora sendo agradável ao Senhor em alguns pontos, porque no início, a partir do versículo 1, o Senhor faz alguns elogios a essa igreja pela sua prática de estar guardando ali a palavra do Senhor e fazendo algumas coisas, algumas obras que agradou ao Senhor. E essas palavras são de Jesus para essa igreja. Mas depois, no capítulo 2, versículo 4, o Senhor diz, já começa essa advertência, diz: Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor, no versículo 4. E no versículo 5, este versículo que eu li, que eu falei, a parte A dele, Jesus está cobrando, ou dando uma advertência, ou dando um conselho àquela igreja, para ela se lembrar de onde caiu. Veja que no versículo 4, Jesus está dizendo que aquela igreja deixou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que serviu ao Senhor de uma forma em que agradara ao Senhor nos seus primeiros passos. A igreja de Éfeso foi uma igreja que teve bons princípios, observou a palavra do Senhor, guardou. Mas eu quero dizer para você que obras não salvam ninguém. O que faz com que a nossa vida seja uma vida de um salvo em Cristo Jesus é estar com a nossa vida contrita, escondida com Cristo em Deus. Por isso Jesus adverte aquela igreja, dizendo: Tenho contra ti que você deixou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, a igreja, ela não é o templo com 4 paredes, ela não é o templo de alvenaria, ela é as pessoas que estão cultuando, congregando. E se nós olharmos para o tempo que estamos vivendo, realmente esta é uma atitude que está se percebendo nas pessoas desse tempo que nós estamos vivendo. Porque quantos de nós não temos observado que muitas pessoas deixaram o primeiro amor, como a igreja de Éfeso? Existem pessoas que não conseguem perdoar o seu próximo, ou até mesmo o ente querido da sua própria família. Pais que não perdoam seus filhos e maltratam seus filhos, filhos que não obedecem os seus pais e muitas vezes, por uma atitude de cobrança de seus pais, acabam virando seus próprios inimigos. Pessoa dentro do âmbito eclesiástico que muitas vezes deveriam agir como cristãos, estão usando uma prerrogativa que não é sua de julgar as pessoas, pessoas que estão dentro da casa do Senhor, criticando e criando facções dentro da casa do Senhor, fazendo fofocas, e disse contra o seu próprio irmão, né? Não cabe a nós tomar atitudes que não nos é prerrogativa. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. Ele sempre agiu com coerência, sempre agiu com amor. E o amor precisa ser base da vida do cristão. Se o cristão não ama, então ele não conhece a Deus. Isso quem escreveu foi o apóstolo do amor, João, lá na sua primeira carta. Nós precisamos, meus queridos, viver nesse tempo presente, como se Cristo voltasse daqui a alguns minutos, e agir de uma forma em que nós sejamos como aqueles discípulos que lá em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos, e eles se alegraram, os discípulos se alegraram por ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Eles eram testemunhas de Jesus. Eles não eram falsa testemunha de ninguém, mas testemunha de Jesus. Eles queriam falar do amor de Jesus, do amor de Deus enviando Jesus para morrer por aquela igreja, por aquelas pessoas, e que elas conhecessem realmente o Cristo Salvador.
E nós não podemos ser diferentes. Estamos vivendo um tempo difícil, mas nós precisamos ser igreja do Senhor, ser o referencial de Deus nessa terra, ser a agência do reino dos céus, não pessoas que apontam o dedo para os nossos irmãos, não pessoas que vamos criar fofocas ou vamos viver criticando, acusando as pessoas. Não foi para isso que nós fomos chamados. Por isso aquela igreja precisava voltar às práticas das suas primeiras obras. Que práticas são estas? Era que quando ela aceitou a fé, ela vivia uma vida condigna de estar vivendo na essência a presença do Espírito Santo e obedecendo a palavra de Deus. Essa era a prática daquela igreja. Mas ela deixou o primeiro amor e precisava urgentemente voltar. Porque Jesus dá essa advertência e diz qual seria o que ela sofreria se ela não fizesse isto. Por isso, meu querido, pense. Você foi chamado para fazer a diferença, para representar o reino de Deus, não para acusar o teu irmão. Não foi chamado para ser juiz de ninguém, criar fofocas ou dissensões ou facções dentro da igreja. Você foi chamado para ser servo do Senhor, e servo faz aquilo que o seu Senhor manda. E onde está o mandamento? Na palavra do Senhor. Pense nisto, observe aonde você está andando, aonde você caiu, se arrependa e pratique as obras que você praticava, porque é isso que agrada o Senhor. Que Deus te abençoe.